Pronto. Então, nós estamos no encontro do dia 2 de julho com a doutora Flávia Junqueira sobre menopausa e bem-estar. Boa noite, obrigada a todos. Eu queria até começar trazendo essa pergunta, né? Quem quiser que está aí responder com uma palavra o que é menopausa para você, eu queria que vocês aproveitassem esse momento já para começar a interagir e para falar, né? O que é menopausa para você em uma palavra? Pode começar, Sônia. Liberdade, Verdade. Quem mais, gente? transformação, Eu não consigo em uma palavra, não. Para mim é ladeira abaixo. São duas. É ladeira Tá abaixo. valendo. Vou até ligar a minha câmera aqui. Gente, desculpa, mas não está sendo nada tranquilo para mim, aí eu não consigo, não. Pensar em Tá tudo liberdade, certo. em Aqui não tem felicidade. certo e errado. Quem Olha, mais? eu diria o que foi para mim, preocupação. Uhum, Humor virado de cabeça para baixo. uhum. Que mais, gente? a Idalina Eu tenho escreveu uma, no chat confusão. e eu Uhum, tenho mais de uma palavra. Boa noite a todas. Eu consegui fazer várias fraturas no pé. Fraturei o pé duas vezes, uma vez a cada ano, fraturei dois dentes, fraturei o punho. Ou seja, para mim a menopausa está sendo muito cruel. Tá dolorido o negócio. uma fratura, né? É, tá realmente assim. É engraçado que assim, se você for olhar minha densitometria, não é tão ruim. Mas eu consegui me fraturar todo o lado esquerdo. E para mim, assim, queda de cabelo, eu tô com todos os sintomas. Então, estou começando agora a tentar tratar isso daí. Então, para mim, não tem uma palavra, tem um turbilhão na minha vida. Se for O poeta também, turbilhão. Uhum. turbilhão. Mais alguém, gente? No chat tem instabilidade, Uhum, tantas mudanças sem entender, inclusive a pressão subindo, é normal? uhum, Tristeza, uhum. não me reconheço. Eu estou lendo as palavras do chat. Sim, acho ótimo. E aí, eu queria até começar mostrando essa imagem aqui, ó, para trazer para vocês que na natureza nós não somos os únicos animais que passam pelo processo da menopausa. Tem mais uma espécie além da nossa que passa por esse processo, que são as baleias, tá? E que se acredita? Por quê, né? Que a natureza não faz nada errado, a biologia não faz nada errado. Então, por que será que nós e Bom, as baleias vivemos esse processo? E o que se acredita? Ambas as espécies são sociedades matriarcais. A gente se legal. distanciou do matriarcado, né? Com o advento do patriarcado e todas as mudanças aí que a gente viveu aí, né? Ao longo de vários e vários séculos, né? Mas a nossa sociedade inicialmente é matriarcado. E daí, no matriarcado, não seria interessante velha, ela disputasse aquele lugar da mãe. Então, a gente se torna mãe e depois a gente vai para esse lugar da avó, né? Para evitar essa competição entre as fêmeas na espécie. E daí essa mulher vai para um outro lugar, né? Que é esse lugar da anciã, que é de um outro referencial
de segurança, né, de transmissão de experiência. Então vai para um outro momento. A gente se distanciou muito disso. Até a própria questão, né, da competitividade entre as mulheres, né, que a gente é uma coisa que se fala muito hoje em dia, né, mostra o quanto que a gente está distante disso e o quanto a gente precisa ir resgatando essa relação do feminino. E por isso que encontros como esse, círculos de mulheres, realmente a gente sai nutrida, né? A gente sai muito fortalecida desses processos, porque é como se a gente resgatasse, né, essa nossa relação ancestral mesmo, né, inicial que a gente tem, né? É, aqui eu trouxe só para a gente conseguir contextualizar um pouco o que que acontece nesse processo, porque a gente fala muito menopausa, 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 mas o que que é a menopausa, né? A menopausa, ela é a última menstruação da mulher. Eu costumo falar que ela é o ato final. E ela acaba sendo um diagnóstico retrospectivo. Então, eu vou olhar para trás, eu vou ver que eu tive uma última menstruação há um ano atrás, e daí eu vou falar que aquela foi a minha menopausa, foi a minha última menstruação. Então, quando a gente fala aqui da menopausa, eu estou falando de um evento que aconteceu um ano atrás com a última menstruação. Só que, na verdade, os sintomas ligados, né, a esse processo, eles podem acontecer até 10, 12 anos antes da última menstruação de fato. E numa fase inicial, que é essa fase da perimenopausa precoce, a maioria das mulheres, elas não encontram respostas para as mudanças que elas começam a ter. Porque muitas vezes nem os próprios profissionais de saúde reconhecem essa fase, porque a mulher, ela ainda tem ciclos menstruais regulares, mas tem alguma coisa que já está se transformando. Então já começam a aparecer alterações, às vezes, de humor, alteração de sono, alteração de memória, né? Sintomas pré-menstruais mais intensos. É uma fase que normalmente a gente já tem uma queda, né? Os dois principais hormônios nossos é o estrogênio e a progesterona, a gente já começa a ter uma queda da progesterona, mas o estrogênio ainda tem níveis bons. Depois, a gente já começa para uma fase que é a transição da menopausa precoce, que a gente tem ciclos irregulares, mas que ainda não tem uma irregularidade tão grande, tem uma variação geralmente em 7 ou mais dias na duração do ciclo. Então, uma mulher tinha ciclo de 28 dias, ela começa a fazer um ciclo de 35, daí de repente faz um de 21, daí faz um de 40, começa a ter ali uma bagunça. Às vezes as mulheres até primeiro o ciclo fica mais curto, Seu celular disso aí? Tá, vou tirar. para depois eles começarem a ficar mais longos. E depois, na fase de transição da menopausa tardia, é quando realmente a menstruação começa a ter maiores atrasos. Então, a gente vai falar que a transição da menopausa tardia é quando a mulher tem o primeiro ciclo com mais de 60 dias sem sangramento. Então, é a primeira vez que ela vivencia isso. E a perimenopausa tardia seria esse período entre a última menstruação e a menopausa. E o período pós-menopausa vem aqui para frente. Né? Então é importante a gente entender um pouquinho e reconhecer, e principalmente reconhecer essas fases precoce, que às vezes acaba passando desapercebida. E, na verdade, quando a gente vai pensar nesse processo, quanto mais equilibrada a mulher tiver no início desse processo, ali na perimenopausa muito precoce, provavelmente mais tranquila vai ser essa transição da menopausa ali na frente. Quanto mais desequilibrada a mulher tiver nesse início, maior a probabilidade dela ter mais sintomas, sintomas mais severos numa fase mais tardia, né? Aqui, ó, é para a gente entender um pouquinho esse processo, do que acontece nos nossos hormônios. Então, lá na infância, nosso estrogênio, nossa progesterona são bem baixinhos. Quando a gente começa a ter, né, desenvolvimento de mama, começa, né, a se tornar adolescente, a gente vai para essa transição, a gente começa a subir o estrogênio e a progesterona, e a gente vê que nesse começo é bem bagunçadinho. Depois, na fase adulta, a gente vai ter aquele processo, né, do estrogênio, que tem uma leve flutuação ao longo dos meses, ao longo dos ciclos menstruais, e a progesterona, que a gente
para de produzir quando menstrua, daí a gente ovulou, a progesterona vai lá para cima, ela cai, a gente menstrua, ela vai lá para cima e a gente começa a ter essa flutuação. Quando a gente entra na perimenopausa, a gente vive novamente aquela bagunça hormonal que a gente viveu lá na adolescência. E geralmente a primeira coisa que cai é a progesterona, e só depois que vai cair o estrogênio, né? Aí na pós-menopausa a gente vai ter níveis baixos ali de estrogênio e progesterona, né? Então isso até para a gente entender o impacto mesmo, né, dessa flutuação hormonal aqui da perimenopausa, tá? E aí, vocês falaram aí várias palavras para menopausa, né? Liberdade, transformação, ladeira abaixo, preocupação, né? Humor virado, confusão, fratura, turbilhão, instabilidade, sem entender, tristeza, não me reconheço. E eu costumo trazer que essa fase é uma fase de oportunidade, né? E por que eu penso dessa forma, né? Nós mulheres, a gente vai viver três grandes marcos, três grandes ciclos na nossa vida. Que o primeiro é ali, né? Na primeira menstruação, na menarca, na puberdade, mas que é um ciclo que a gente está muito como essa menina focada no outro. Então, quando a gente está na adolescência, a gente está preocupada como os outros nos veem, a gente está preocupada com as amizades, com os grupos, né, com a sexualidade. Então, a gente está muito nesse processo de mudança, de transformação, mas focado no outro, focado na relação. Depois, o segundo grande ciclo que a gente vai viver é o de gestação, a vivência da maternidade, mas que também é um ciclo que, por mais que ele leve a gente a viver várias transformações, ele é um ciclo que também a gente está conectado com o outro, que aqui no caso é o bebê. Então, a gente está também nesse processo de conexão com o bebê. E o climatério vai ser esse processo, né, de transição da menopausa, vai ser o primeiro ciclo que é a gente com a gente mesmo. Então, eu falo que é um ciclo que vai trazer a gente de volta para a gente mesmo. E isso a gente pode viver como uma oportunidade da gente realinhar as rotas, da gente rever o que a gente fez até aqui e o que a gente quer fazer daqui para frente. E a gente sabe hoje que essa transição, para a maioria de nós, vai ser a metade do caminho, a metade da nossa vida. A gente tem aí ainda, né? Se tudo der certo, muitos anos aí pela frente, né? Metade da nossa vida pela frente. Então, é uma oportunidade realmente da gente fazer esse realinhamento de rotas, né? E um ponto que eu gosto de trazer também é que até pouco tempo, o grande foco desse processo, né, da menopausa vinha centrado no ovário, né? Porque afinal de contas o ovário que produz esses hormônios, né? O principal produtor desses hormônios que é o estrogênio e a progesterona. E daí ele para de produzir esses hormônios, né? E com isso a grande maioria, olha aí, 75% das mulheres vão ter algum sintoma que vai atrapalhar, né? A qualidade de vida e a habilidade, né? Mas hoje a gente já tem olhado esse processo do climatério por um novo paradigma, né? Não tanto quanto um processo ovariano, ainda que esteja ligado ao ovário, porque é ele que para de produzir, né, esses hormônios, Graças a Deus. mas, sobretudo, pela questão do cérebro. Depois da vagina, o cérebro é o local do corpo onde a gente tem mais receptores de estrogênio. E a gente sabe hoje que, enquanto o cérebro ele corresponde a 3% do nosso peso corporal, ele é responsável pelo gasto energético, 20% do nosso gasto energético é feito pelo cérebro. Então, e esse gasto energético, a forma como o nosso cérebro faz a captação de energia, faz a captação de glicose, ela é mediada pelo estrogênio. Então, o que acontece nessa fase que a gente acaba vivendo todo esse turbilhão é que a gente acaba vivendo uma reconfiguração do cérebro, que precisa reaprender a
captar energia sem o auxílio do estrogênio. Por isso que 80% das mulheres vão apresentar algum sintoma neurológico relacionado a essa fase, que é as ondas de calor, insônia, né, os transtornos de humor, depressão, ansiedade, alteração de desejo sexual, alteração de memória, né? Então, todas essas situações. E uma coisa que é muito importante nesse processo é que hoje também o que tem se visto é que o Alzheimer, que a gente fala tanto, né, uma das principais causas de demência, ele é mais comum entre mulheres e provavelmente isso vem associado com o que acontece no climatério dessa reconfiguração cerebral. Então, 2/3 dos casos de Alzheimer são em mulheres, e nas mulheres com mais de 60 anos, o risco de Alzheimer é o dobro do risco do câncer de mama. Ou seja, e a gente tem falado muito pouco sobre isso. E, na verdade, o Alzheimer não vai começar, muitas vezes a mulher vai manifestar os sinais de demências ali com 70, 80, 90 anos, mas o Alzheimer começou ali no climatério, começou nessa fase da vida da mulher. Então a gente precisa realmente olhar com mais carinho para essa fase, porque o que a gente faz aqui vai definir o que a gente vai viver lá na frente, né? E para a gente ver, olha, a grande maioria, ó, só 3% nunca vão sentir onda de calor. Então, assim, a grande maioria de nós vai viver algum sintoma, né? É, E daí é trazer até isso, né? A forma como a gente trata o nosso corpo nessa fase vai afetar a nossa saúde para as próximas décadas, seja para o bem, seja para o mal, né? Então, a importância realmente da gente assumir essas rédeas nessa fase, né? Então, a menopausa vai ser um ponto de virada em que riscos médicos, né? Por exemplo, eu tenho risco de ter diabetes, eu tenho risco de ter pressão alta, eu tenho risco de ter colesterol alto, né? Eu tenho risco de demência, de Alzheimer. Se eu não cuidar aqui, provavelmente, realmente, isso daí vai se manifestar ali na frente, né? Então, aqui é uma grande chave de virada, né? Teve alguém até que comentou da pressão alta. Eu desenvolvi pressão alta nessa fase. Realmente, isso tem uma associação com o climatério e com a queda dos níveis hormonais. Tem uma associação, sim, né? Então, a importância da gente olhar para isso. E daí deixar essa mensagem aqui, né? A experiência da menopausa é diferente para cada mulher. Mas se a gente puder assimilar as sombras do passado e aceitar a realidade do envelhecimento, podemos achar que a menopausa, embora seja uma passagem difícil e exigente da vida adulta, pode também ser uma época de integração psicológica em crescimento e aumento de forças e sabedoria especificamente feminina, né? Então, para a gente olhar realmente com outro olhar aí sobre isso. Eu vou parar agora aqui o compartilhamento. Saiu, som? Não, o compartilhamento Ah, continua aqui, ó, foi. e que Agora, fantástico, né? Quanta informação que a gente não tinha nem ideia, porque, né? E eu vou fazer uma pergunta, Flávia. Você está falando que hoje a gente vive agora no climatério, vai ser determinante do que a gente vai viver daqui a alguns anos, né? E o que a gente viveu antes ele interfere na qualidade da nossa fase de climatério? com certeza, que é até aquilo que eu coloquei. Se a gente está equilibrado quando a gente começa a viver essa transição, né? Provavelmente a gente vai viver essa transição de uma forma mais fluida, menos sintomática. Não é que vai ser uma fase que a gente não vai sentir nada. Tem algumas poucas mulheres que às vezes realmente passam de uma forma muito sutil, mas a grande maioria não. E eu falo, e eu penso que até essa coisa da gente não passar de uma forma tão sutil é até uma proteção mesmo. Porque o corpo acaba trazendo a gente de volta para a gente mesmo. O corpo vai obrigar a gente a olhar aquilo que a gente não olhou até aqui. Então, eu falo que isso é até uma vantagem que a gente tem em relação aos homens, porque os homens não vivem um processo como esse,
né? A gente vive um processo que vai puxar a gente, que ele vai trazer a gente de volta para o corpo, que ele vai fazer a gente olhar para a gente, né? É, Então, agora, com certeza, se eu já tenho um equilíbrio que já vem de antes, isso vai acontecer de uma forma mais fluida. Se eu já estava naquele processo, né, de um estilo de vida ruim, né, de uma série de questões emocionais, aqui a coisa vai aflorar toda de uma vez, né? Muito bacana. E o que que a gente faz com tudo isso? É uma perguntinha assim simples, Básica, né? Uma coisa. básica. Na verdade, assim, a gente não tem uma fórmula mágica, né? Porque às vezes a gente quer o comprimidinho milagroso, né? A gente quer aquela coisa que vai resolver tudo, né? E não é assim, porque é realmente a gente olhar para a gente, olhar para dentro e olhar para cada um desses pilares, né? Então eu acho que é bem isso. A base é estilo de vida, não adianta, né? Então é aquilo que a gente já ouve muito falar que é estilo de vida, né? Mas claro que tem várias coisas que a gente pode esmiuçar em relação a isso, né? A própria questão da alimentação é um ponto, né? Que se a gente for bem básico, né? Uma das coisas que a gente falaria é tirar industrializado, né? Tirar alimento ultraprocessado. Se a gente conseguir fazer isso na nossa vida, a gente já faz uma total diferença, né? Na nossa qualidade de vida, né? Da alimentação, alguns pontos que eu falaria também. Essa é uma fase da vida que a gente começa a ter o processo de sarcopenia, que é de perda muscular. E hoje a gente sabe, cada vez mais os estudos têm mostrado que a nossa longevidade, a nossa saúde está ligada à saúde muscular. Então, eu vou ter que contrabalancear essa perda, de músculo. Como que eu vou fazer isso? Aumentar aporte proteico, né? Que isso é uma coisa que às vezes a gente tem que ver de forma individualizada, até conversar com o nutricionista, porque vai ter as particularidades de cada um. Tem, por exemplo, quem é vegetariano e vai trabalhar com a proteína vegetal e tá tudo certo. Tem quem consome carnes. Às vezes, mesmo quem consome carne não chega na quantidade de proteína adequada e vai ter que suplementar com whey, com creatina, com colágeno. Então, né? Mas a gente precisa dar o alimento para o músculo, que é a proteína. E a gente tem que ter fortalecimento muscular. Então, isso também eu falaria que é um pilar que a gente não pode esquecer. Essa questão do fortalecimento muscular é fundamental, né? E daí a musculação, né? Que a gente não tem jeito. Eu falo que chega uma fase da vida que é na força do ódio, mas a gente tem que fazer, mesmo quem não gosta. Vai na força do ódio. Vai na Mas força vai do com ódio. força, mas vai com Mas força. vai, né? É. Exatamente. Porque realmente é necessário. E é até a gente pensar mesmo na nossa longevidade, que a gente quer sentar numa cadeira e levantar sozinho, que a gente quer sentar na privada e levantar sozinho, que a gente quer pegar uma coisa no chão, que a gente quer carregar alguma coisa. Então, a força muscular, ela é determinante da qualidade de vida que eu vou ter lá na frente. E isso eu vou construir hoje, né? Então, é uma coisa que a gente tem que colocar na pauta mesmo e pensar, né? Da questão da alimentação também, os fitoestrógenos de modo geral, né? Os alimentos fitoestrogênicos, eles vão ser interessantes também para essa fase, que a gente vai ter, né? A linhaça, os derivados de soja, um alimento que eu falo que é muito interessante para essa fase é o tofu, né? Que o ideal é a gente preferir tofu orgânico, né? Por conta da questão da soja transgênica e tal, mas hoje a gente acha fácil até tofu orgânico, pelo menos aqui em Ribeirão a gente tem acesso fácil, né? Mas o tofu é um alimento que é muito bom. Outros alimentos que são ótimos, porque são ricos em cálcio e ajudam também na detoxificação de toxina do corpo, são as brássicas. O que é brássica? Brócolis, couve-flor, couve, né, repolho. Então, todo mundo que é dessa classe são alimentos que a gente deveria incluir sempre na nossa rotina,
né? Então, são alguns. O gergelim também, né? Eu acho que você estava também numa aula com aquele médico ayurvédico que deu uma aula de menopausa. Eu Você estava? estava, e o gergelim eu coloquei para elas na apresentação que eu fiz, a primeira apresentação, eu coloco o gergelim, porque o gergelim é tão importante a gente consumir, e também a gente usa o A óleo olhar, de injeção, né? exato, o óleo de gergelim na E ele oleação. fala ali que quem usa o gergelim na alimentação e usa o gergelim no corpo, pelas oleações, que jamais vai ter osteoporose, né? De tão É. rico que é realmente a questão do gergelim. Então, ele é um alimento que vale muito a pena a gente incluir, né? Na nossa alimentação também, né? Então, eu falaria que são alguns que a gente tem que sempre lembrar, né? Uma coisa que é ruim nessa fase é o álcool, porque o álcool, ele também vai mexer na questão do estrogênio e ele vai intensificar a onda de calor, vai intensificar sintoma. Então, assim, é uma época para a gente reduzir álcool ou realmente evitar, porque ele tem uma interação ali no metabolismo estrogênico, sabe? E o café também, talvez, E né? o café também, Quer dizer, exatamente. tudo que tem cafeína, né? Sim, porque a cafeína vai aumentar também a onda de calor, vai aumentar também esses sintomas. As Então, principalmente securas. quem tem muito onda de calor, né, também vai ter uma piora. Então, é uma época para a gente reduzir café, reduzir também a questão mesmo do álcool. E até em questão do peso, o que que a gente até coloca? Porque muita gente tem essa questão do peso, às vezes a gente pode ganhar um pouco de peso nessa fase, né, do climatério, e só que é uma fase que a gente não deve perder muito peso. Porque depois do ovário, quem produz estrogênio é o tecido gorduroso. Então, se eu perco também, né, muito tecido gorduroso, eu perco quem também ajuda a diminuir meu sintoma nessa fase, quem está me produzindo estrogênio. Então, assim, claro, quando a gente tem situações de obesidade, sobrepeso mais forte, a gente tem uma indicação de perda de peso por uma questão, né, de excesso de tecido gorduroso. Mas às vezes a pessoa que tem um índice de massa corporal, né, que tem um peso que é dentro da normalidade, começar a querer fazer uma dieta muito restritiva, perder muito peso para ficar muito magra nessa fase, a pessoa está dando tiro no pé. Porque daí ela está perdendo um fator de proteção, porque o próprio tecido gorduroso produz estrogênio também, né? Então, isso é uma coisa também legal da gente falar, porque, claro, tem as situações de obesidade, que é outra história, né? Mas para quem ali, às vezes, ganha 1 quilinho, 2 quilinhos nessa fase, às vezes também não vale a pena a gente brigar muito, né? Agora, daí volta de novo para o músculo, porque o músculo é uma proteção para a gente fazer gordura no lugar certo. Né? Qual que é a gordura sadia? É essa que a gente tem realmente subcutânea. Agora, a gordura abdominal, ela não é uma gordura saudável, ela é uma gordura que aumenta risco cardiovascular, né? Então, isso que a gente tem que ficar atento. E essa fase do climatério é uma fase de aumento de risco de resistência insulínica e diabetes, que até às vezes por conta desse acúmulo de gordura, a gente aumenta o risco de resistência insulínica. E daí o remédio é realmente músculo. Então, é a gente produzir músculo, né? Flávia, a Tatiana está perguntando aqui, o que fazer para controlar acnes e queda de cabelo nessa fase? Eu vou esperar para você responder. E depois ela pergunta qual que é a periodicidade de fazer a oleação com óleo de gergelim. Tá. Da oleação com óleo de gergelim, até agora que eu estou fazendo a formação de saúde da mulher, né, pela Ayurveda com a doutora Ananda, ela fala que pelo menos uma vez por semana. No Que a gente mínimo, né? No é mínimo. Eu sempre acho que a uma gente vez. pode pôr na nossa rotina 3 vezes por semana o óleo de gergelim morno. Eu tenho um vídeo, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu tenho um vídeo que eu Pode abrir. ensino a fazer a autoleação. Inclusive, eu vou pondo do jeito que eu faço. É um vídeo bastante simples, desse jeito assim, mas depois eu compartilho com vocês
para que vocês possam ver como que a gente pode fazer essa autoavaliação de uma forma simples. Óleo de gergelim na cabeça também, sim. Também. E eu já ia falar até dessa questão da queda de cabelo, das alterações capilares, a oleação no cabelo também, pelo menos uma vez por semana, né? Essa oleação na cabeça e no cabelo faz muita diferença, né? E daí pode ser o óleo de gergelim, o óleo de coco, mas a gente também tem óleos medicados também para cabelo, que são da Ayurveda, que são muito bons, né? Que tem o Bringarage. Bringarage, Tayla, né? Que é uma opção bem interessante. Tem uma marca também que eu gosto bastante aqui no Brasil, que chama Plantopia, que é uma marca que tem, ela mistura óleos da nossa terra, da Amazônia, com óleos da Índia, do Ayurveda. E eles têm um óleo capilar também que é maravilhoso para fazer essa oleação uma vez por semana. Bringarage Tyler, estou escrevendo aqui, tá? É, E aí e escreve então esse, como chama esse que você falou, da Amazônia? eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui, eu já pego até o link e jogo aqui no chat, quer ver? Vou pegar aqui. E ele vai, por exemplo, ele vai a alguns óleos essenciais também, sabe? Por exemplo, tem o óleo essencial de alecrim, que é excelente, sabe? Vou pegar ele aqui, ó. Ele eu gosto demais também. E esses óleos, assim, eles duram muito, porque não é uma quantidade grande que a gente usa, né, Sônia? É realmente. É um pouquinho, porque é um investimento. Viva a É, Floresta, maravilha. eu coloquei aqui também, tá? Tá. Agora, da acne. Né? Provavelmente, se tem a presença de acne, tem um aumento tem a questão de inflamação, né? Eu falaria. Então, é importante reduzir inflamação no corpo. Que isso, por exemplo, da Ayurveda, a gente tem uma forma de reduzir inflamação que é a dieta anti-ama, né? Então, um período aí de uma dieta mais restritiva mesmo, que é uma dieta sem nada industrializado, sem nada cru, sem nada de difícil digestão, como os lácteos, as carnes, as oleaginosas, né? Os legumes de difícil digestão. Então, isso é uma coisa que depois pode até, né, entrar em maiores detalhes. E essa dieta associada com chás, né, que aumentem a capacidade digestiva. Então, isso é uma coisa para a redução de inflamação que pode fazer muita diferença. A acne é interessante também, sempre avaliar com o dermatologista, até para ver também o diagnóstico, porque tem acne da mulher adulta, às vezes tem rosácea, tem vários tipos de acne, até para conduzir adequadamente também, né? Alguns cuidados que podem ser feitos para controle também de oleosidade é as argilas medicinais, né? Não sei quem aqui já viu, já usou argila, né? Eu, Adoro. claro, eu sempre. Porque, por exemplo, uma máscara facial toda semana com argila medicinal e, por exemplo, um hidrolato de melaleuca, né? O hidrolato, para quem não sabe, ele é o líquido que sobra da extração do óleo essencial, é uma água que sobra do óleo essencial. O óleo essencial a gente pode usar uma gotinha, mas o hidrolato a gente pode usar em maiores quantidades. Então, a gente pode usar o hidrolato para fazer a máscara ali com argila. E daí isso também ajuda muito, né? Então, isso é importante. Deixa eu ver, eu tô vendo até olhando aqui as para cima se de pergunta. Acho que daí tem alguém aqui perguntando da reposição hormonal. Daí a gente pode entrar nisso também. Mas a gente falou da questão, né, da alimentação, atividade física, a importância de músculo. Na atividade física também, hoje a gente sabe que a questão da longevidade, ela está muito ligada aos exercícios que eles chamam de nível 2. O que seria isso? É aquele exercício que a gente está fazendo, que a gente consegue ainda conversar com outra pessoa, mas a gente já conversa mais assim, sabe? Então eu tô lá andando, né, numa velocidade que já minha respiração fica mais difícil. Então esses são os exercícios que estão mais associados com a longevidade e saúde cardiovascular no futuro, né? É,
Da questão da reposição hormonal, eu costumo falar que é uma coisa que tem que ser muito individualizado, né? Uma coisa que não é a panaceia universal que é para todo mundo, que vai resolver todos os problemas, mas que para muitas mulheres vai fazer toda a diferença nessa fase. E às vezes vai ter até um caráter preventivo realmente de algumas doenças futuras. Né? Então, é uma coisa para ser vista sempre, né, numa consulta, baseada todo o histórico de saúde da pessoa, histórico familiar de doenças, né, em relação a isso. A terapia hormonal, antigamente, era feito uso do estrogênio equino conjugado, ou seja, o que que era isso? Era um estrogênio que era extraído da urina de cavalo. Tá? E daí a gente teve um grande estudo em 2001, que foi o WHI, que acompanhou mulheres que fizeram uso desse tipo de estrogênio e que mostrou um aumento de risco de câncer de mama depois de 5 anos de uso. E daí foi quando teve toda aquela questão na mídia sobre terapia hormonal, se parou de usar e virou toda aquela questão do medo do câncer relacionado à terapia hormonal e tal, né? Hoje, esse tipo de estrogênio, que é o equino conjugado, não é mais utilizado para terapia hormonal, né? Então, isso não tem mais, né? Mas mesmo na época que era a questão, né, desse estrogênio equino, o que que a gente sabe? Tinha um aumento de câncer de mama, mas esse aumento do risco de câncer de mama, em termos absolutos, era pequeno, tá? Então, seria mais ou menos assim. Em 10 mil mulheres que não usassem terapia hormonal, 8 teriam câncer de mama. Em 10 mil mulheres que usassem a terapia hormonal, 30 teriam câncer de mama. Ou seja, aumentou o risco? Aumentou o número de mulheres com câncer de mama? Aumentou. Mas é um aumento pequeno. Quando a gente pensa em termos absolutos, às vezes o benefício supera o risco. Mas é até essa questão de olhar a individualidade. Se a gente for ver, por exemplo, a obesidade é um dos grandes fatores de risco para câncer de mama, né? Por quê? Porque lembra, o tecido adiposo produz estrogênio. Então, eu acabo tendo na mulher obesa um excesso de estrogênio. E daí esse excesso de estrogênio para a mama pode ser ruim, né? Então, isso tudo tem que ser visto, né? Atualmente, a terapia hormonal que é realizada, ela é feita com o mesmo tipo de hormônio que a gente produz, que é o estradiol, e no caso da progesterona, é a progesterona bioidêntica, que é a progesterona micronizada, tá? E hoje a gente tem uma preferência pelo uso do estrogênio na via transdérmica, que a gente passa pela pele. Por quê? Porque o estrogênio por boca, ele pode ter uma associação com aumento de risco de trombose. E o estrogênio transdérmico, aparentemente, pelo que a gente tem, né, de literatura científica até hoje, ele não aumenta o risco de trombose. Então, ele acaba sendo mais seguro. Então, não justifica muito a gente, às vezes, pensar no estrogênio oral, a gente acaba dando uma preferência pelo transdérmico, né? E a progesterona, já o uso transdérmico dela não é tão efetivo. Ela é melhor para uso oral mesmo. E a progesterona, quando a gente vai olhar um olhar mais tradicional médico, ela entra muito para proteção do endométrio. Porque na mulher que tem o útero, se eu uso o estrogênio sem a progesterona, eu aumento o risco de câncer de endométrio. Porque daí eu tenho estrogênio e não tenho a progesterona para fazer o contrapapel, tá? Mas a gente sabe que a progesterona também, ela atua no humor, ela atua no sono, ela regula alguns neurotransmissores que a gente tem que estão ligados ao humor, ao sono. Então, quando eu uso a progesterona micronizada, eu melhoro o sono e eu melhoro o humor. Então, tem esse outro lado, a progesterona micronizada acaba sendo melhor também por esse aspecto, né? Mas o que que eu falo? A gente vai ter que olhar muito. Hoje, a indicação de terapia hormonal tem sintoma que está atrapalhando a qualidade de vida, vale a pena considerar. E daí você vai olhar o histórico de trombose, o histórico de câncer de mama. Só um minutinho. Eu estou vendo aqui,
sobre a infecção urinária por repetição, o que fazer para não usar as pomadas com estradiol, né? Viu, Flávia? Tem a Pronto. pergunta, então, da infecção urinária por repetição e o que fazer para não usar as pomadas com estradiol e falar também sobre o testosterona. Testosterona. Daí a gente já entra. Então, hoje a terapia hormonal é muito isso. Sintoma que interfere na qualidade de vida, eu vou considerar e vou olhar todo esse histórico. A gente sabe, por exemplo, que a terapia hormonal, ela ajuda na questão, por exemplo, da prevenção da osteoporose. Então, às vezes, uma pessoa que já tem uma densidade óssea ruim, que já tem uma perda óssea importante, às vezes a terapia hormonal vai ajudar. Às vezes, aquela pessoa que faz uma menopausa muito precoce, muito cedo, também pode ser que vá ajudar. Então, eu falo, a gente não pode demonizar nada, né? A gente tem que olhar e ver. E cada mulher vai precisar de um tipo de recurso e tá tudo certo. Não tem problema da gente precisar um recurso medicamentoso quando ele faz diferença na nossa vida, né? Então, eu acho que é muito isso e ver risco e benefício. A testosterona, em relação à reposição da testosterona, a maior dificuldade que a gente tem hoje é que a gente não tem muitos estudos de uso da testosterona a longo prazo que falem para a gente sobre a segurança do uso da testosterona, que nem a gente tem em relação ao estradiol, né? Que a gente tem já esses estudos de longo prazo e que a gente consegue, né, entender melhor. Ah, é paciente de risco, é paciente que não tem tanto risco. Agora, a testosterona, a gente não tem esses estudos de longo prazo. Mas, às vezes, ela vai ser realmente um diferencial. Tem mulheres que têm queixa, por exemplo, de cansaço, né, de muita perda muscular, de alteração de desejo sexual, e que mesmo entrando com a terapia hormonal clássica, que é o estrogênio e a progesterona, não tem melhora desses sintomas. E você entra com a testosterona, ela melhora. Então, para essas mulheres, pode ser uma opção. Mas uma das coisas que mais modula a produção de testosterona endógena do nosso próprio corpo é músculo. Daí eu vou voltar lá de novo. A importância da gente ter um consumo proteico adequado e a gente também a importância da gente fazer musculação, porque também não adianta eu fazer terapia hormonal e não olhar para o estilo de vida, e não olhar para a minha alimentação, e não olhar para a minha prática de atividade física, né? Então a gente tem que também ter esse olhar crítico, né? Mas pode ser uma opção para algumas mulheres o uso da testosterona, sim. Mas até a testosterona é importante, a gente não usa ela sozinho e a gente só usa em quem já está fazendo a terapia hormonal clássica com estradiol e progesterona, tá? Então ela vem como um complemento, né? Da questão das infecções urinárias de repetição e do próprio ressecamento vaginal, a gente tem a questão do uso de estrogênio tópico, né, que foi colocado aqui, que é uma opção. Às vezes a pessoa não tem onda de calor, não tem nenhum outro sintoma, o único sintoma dela é vaginal, é uma opção o uso de estrogênio tópico, né? Mas a gente tem outros cuidados que podem ser feitos também. Um dos principais vai ser hidratação vaginal, porque o que acaba pegando, né, que a gente tem ressecamento, que a gente tem dor na relação sexual, que começa a ter infecção de urina de repetição, é a questão do ressecamento. Então, eu vou aumentar, né, essa lubrificação. Como que eu posso fazer isso? Hidratação da vulva com óleo de coco, que essa eu costumo até falar, que é para deixar um óleo de coco no banho, e no final do banho passa uma camadinha de óleo de coco ali na região da vulva. O óleo de boa qualidade, nossa pele chupa tudo, então pode sair do banho, pode enxugar, vestir calcinha, não vai ficar nada melecado de óleo. Então, o óleo de coco é um excelente hidratante natural que a gente pode usar e que a gente pode passar diariamente. E internamente na vagina, o óleo de coco também é uma opção muito boa, que daí ele pode ser usado, que é um procedimento que vem da medicina ayurvédica, que chama Yoni Pichu, né? O que é o Ione Pichu? A gente pode, duas opções, pegar um absorvente interno e embeber no óleo de coco, coloca vaginal à noite e tira de manhã. Só que o absorvente interno, infelizmente, está cheio de química também que não é boa, né? Eles usam uma série de produtos ali para branquear o algodão, então assim, não é o ideal. Uma opção que é mais barata e que é melhor porque não vai ter essas questões. Pega uma gaze,
abre a gaze toda, né, aquele retângulo da gaze, coloca um chumaço de algodão no centro, dobra essa gaze, envolvendo ali o chumacinho, faz tipo um bombonzinho, amarra, né, as duas pontas da gaze fazendo um bombonzinho, e você vai ficar com um OB caseiro. Embebe ele no óleo de coco, coloca à noite e tira de manhã, né? A doutora Ananda orienta a fazer isso uma vez por semana, nessa fase da vida. E se tiver muito ruim, por exemplo, ai, tá muito ruim, tô com muito ressecamento, a coisa tá muito complicada, pode fazer até mais vezes por semana, 2 vezes por semana, e pode usar daí também, além do óleo de coco, o óleo de gergelim ou óleo medicado. E daí a gente tem várias opções de óleo medicado. Um seria o Shatavari Thyla. E eu ia também lembrar, Flávia, que existe uma outra forma de a gente introduzir o óleo de coco, que é congelando ele nos aplicadores vaginais. Então, a gente faz pequenos pedacinhos de óleo de coco congelado, e aí eu misturo uma gotinha de óleo de gerânio num Sim, aplicador. Então, essa é uma outra forma também de a gente é. manter o óleo de coco Tem algumas pacientes que às vezes não gostam assim, pela questão que ele derrete mais rápido, né? Ele coloca sim. na vagina e ele já derrete, meio que escorre. Então, para quem isso for um incômodo, essa questão de você fazer esse pichu, de fazer esse absorvente interno, é uma forma de minimizar esse tipo de desconforto, porque daí você vai colocar o óleo e tira pela manhã. Você E pode fala. colocar o gerânio, que é ótimo mesmo. Gerânio e patchouli também é bom. E você falou do Shatavari Thailand. Thailand, Tá. isso. Já Deixa eu estava escrever aqui o nome para todo mundo. Tem agora também, quer ver? Você conhece o Doxas Empório, Sônia? Doxas não, Odias eu conheço. O Doxas é da Daniela Petralha, que também ela Tem, eu conheço ela. é dela, ela que montou esse daqui. Ela tá também com deixa eu pegar aqui, ó, óleos medicados que ela fez. Tá bem bacana também. Ione Tyler, que é de saúde íntima. Vou pegar aqui que esse é óleo de coco, chatavari, amora e dádima. Delícia, hein? Então, Delícia. gente, todas essas informações Patchouli eu estou também. anotando e depois eu posso colocar no grupo para ficar mais fácil para vocês, tá? Eu coloquei aqui também, tá? Ione Tyler. Tá, Esse ficou com uma formulação bem bacana também. maravilha. O que mais, gente? O que que a gente quer saber mais? A Ayurveda, até trazendo um pouquinho assim desse olhar, né, da medicina ayurvédica, ela traz muito, eu até deixei, essa questão realmente da gente ter esse cuidado nessa fase de início, né, da perimenopausa, para a gente ter uma transição mais tranquila, então a gente tentar equilibrar, então, como está a minha digestão, né, como que está o funcionamento do meu corpo, né? Como que tá meu estilo de vida, porque isso vai me ajudar, né? Eles colocam também essa questão do exercício, não só por essa questão que a gente está falando de músculo, papapá, mas o exercício de modo geral, por ele ser aquecedor. E quando a gente pensa, a gente está entrando na fase vata da vida, então a gente está entrando na fase fria e eu tenho que contrabalancear esse frio. Então, o exercício ele acaba sendo um aquecedor, né? É, muito a importância dos digestivos, né, desses chás digestivos, né, que cominho, gengibre, noz moscada, erva doce, funcho, né, o fenogrego, a açafétida, então tudo que trabalha aí a digestão e aumenta, né, a capacidade digestiva como importante, né? No período já depois que parou de menstruar, tudo que é tônico, né? Então, aquela geleia que a gente usa após Panchakarma, o Chyavanprash, a geleia de Anla, a tintura de Goduti, que ela trabalha muito bem a parte da imunidade também.
eles colocam muito também essa questão dos fitoterápicos que trabalham a parte mental, a parte cognitiva. E, por exemplo, tem o Brahmi, a Ashwagandha, né? O próprio Amla, o Shatavari. E daí aqui eu até pensaria a questão dos náuseas, sabe? Do óleo nasal, que eu não sei se você já levou para elas em algum momento, mas, por exemplo, um Brahmitaila, para quem tiver com questão de esquecimento, de memória, de brain fog, é uma coisa que vale a pena, Tá. né? Então, acho que isso pensaria muito também, né? É, Eu acho que é gostoso a gente falar também, Flávia, sobre, olhando pelo Ayurveda, a questão do ritmo, né? Quer sim, dizer, colocar o ritmo, o horário de acordar, a oleação matinal, a higiene da língua, para depois tomar o banho, e não esquecer também dos aspectos espirituais também, né? E ia aí trazer. vem aquela coisa assim, obrigado pela noite e obrigado por mais um dia, agradecer a vida e sentar e meditar um pouquinho, 5 minutos, 10 minutos em silêncio, você com você mesmo. Sim, Isso é muito importante também. E aí vai seguindo o ritmo do seu dia, claro, mas, mas fazer tudo isso com o que eu chamo de presença, né? consciência, isso. O olhar yogi, né? A atitude mental yogi, que é a atitude de presença, que a gente pode fazer isso. A gente tem mais condições de fazer as pausas durante o dia. E é Eu tive pausas uma professora que fala assim, fundamentais. ela fala assim, que menopausa não é pausa por acaso, é que a gente precisa fazer pausa. Então, Sim, isso é fundamental, faz toda a diferença na vida, né? Mas segue aí, tem pergunta aqui, ô Flávio, olha lá. eu vou olhar. Até porque isso que você falou da pausa, né? Por exemplo, a gente pode até pensar também nessa transição da menopausa como uma troca de casca mesmo, né? Então, que a gente fica mais vulnerável. Então, você pensa, quando um animal está fazendo troca, né, de pele, troca de casca, ele vai ficar mais recolhido, mais protegido. E a menopausa, ela é um processo também da gente trocar uma versão nossa para uma nova versão, né? Então, a gente tem esses momentos para a gente pausar, para a gente conectar com o interno, né? E é uma fase que a gente vai ter uma queda da parte física, mas que a gente tem um ganho da parte mental, da parte do conhecimento e da própria espiritualidade, né? A própria Ayurveda traz muito essa questão, que é uma fase da vida que a gente vai tendo uma maior conexão com o sutil, né, com a espiritualidade. Então, a gente ter esse cultivo de uma vida espiritual, né, de uma conexão com uma força maior, que daí dentro da crença de cada um, dentro da história mesmo de cada um, né, mas a gente ter realmente um tempo para a gente até estudar, entender um pouco mais essas questões da espiritualidade, né, desse processo de autoconhecimento. Então, isso é muito importante nessa fase, né? É isso aí. Obrigada. Gengibre aumenta as ondas de calor? Ó, o gengibre, ele na verdade é orientado nesse sentido porque ele acaba tendo uma ação muito maior a melhora de capacidade digestiva, né? Então ele acaba sendo bom nessa época, né? O Tribulus terrestre, ele é uma planta que, por exemplo, ele poderia entrar para quem tem as queixas que a gente comentou para testosterona. Então, baixa energia, queda de desejo sexual, né? A questão muscular. Então, ele pode ser uma recomendação interessante, sim, para a questão do androgênio, para as queixas que são mais relacionadas à queda do androgênio. Do óleo nasal para esquecimento é o Brahmitaila. Escrever aqui. Deixa que eu escrevo. Pode deixar que Escreve? eu Então tá. escrevo. A questão dos ritmos que ela colocou. E, por exemplo, dentro da Ayurveda, do olhar da Ayurveda, né, desse uso das plantas aí, né, ao invés, por exemplo, de uma terapia hormonal clássica, normalmente se trabalha muito um tripé, né, do uso de plantas que são fito-hormonais,
né? Como chatavari, simessifuga, a soja, a amora, trevo vermelho, né? O tribulus, a ashwagandha também tem uma ação aqui. É, o outro seria, então, os fitoterápicos, os que aumentam a capacidade digestiva, que a gente pode consumir na forma de chá, tempero mesmo, que é o gengibre, erva doce, o funcho, menta, hortelã, a cúrcuma, semente de mostarda, né? E a gente pode ter também uma terceira linha que é mais voltada para as queixas específicas, que daí vai variar para cada mulher. Né? Então, uma mulher que está com questões mais ligadas à parte mental, às vezes o Brahmi, para libido, tribulos, né? A maca, para o sono, o jatamansi, a ashwagandha, para onda de calor, a amora, né? Então, a gente pode ir tendo essa individualização, né, de acordo com a queixa, né? Então, a gente vê, porque para cada mulher esse processo vai pegar de uma forma. Tem gente que vai ter mais onda de calor, tem gente que vai ter mais insônia, tem gente que vai ter mais questão da parte sexual, ressecamento vaginal. Então, cada mulher vai vivenciar esse processo de uma forma. Tem a pergunta sobre a coenzima Q10, se você recomenda. Uhum. A coenzima Q10, ela tá ligada à questão das mitocôndrias, né? A mitocôndria, a gente poderia falar que é a nossa fábrica de energia da célula, né? Então, a coenzima Q10, ela favorece, né, ela facilita esse processo de produção energética, né, pelo mitocôndrio. Então, ela é um suplemento que vale a pena considerar, sim, a partir dessa fase. Então, alguns suplementos que a gente poderia pensar, né, a coenzima Q10, em termos de suplementação, a creatina, hoje a gente também, né, que é um aminoácido, na verdade, a gente tem muito estudo mostrando a questão dele não só para a parte muscular, mas também para a parte cognitiva também. Então, para esse melhor aproveitamento energético do cérebro. Então, são alguns suplementos que vale a pena pensar, né? A Andrea pergunta sobre a trífala. A trífala ajuda nesse período na questão de ser digestiva, né? A trífala, ela ajuda nessa questão de abrir os caminhos, Ela de regula o desbloqueios. vata, né? Então, às É, vezes, para quem está com o vata muito desequilibrado, para quem está com constipação intestinal, né? E ela é um uhum. rejuvenescedor também pela Ayurveda, né? Então, ela pode ser usada também como um rejuvenescedor. Mas é importante a gente reforçar que também no Ayurveda nada é bom para todo mundo igualmente e nada é bom para sempre. Então, Exatamente. a trífala, ela pode sim ser benéfica, mas ela tem um prazo, um período que a gente usa, né? Então, acho que é importante a gente ter esse olhar, Eu porque acho a que até gente... da fitoterapia de modo geral, quando a gente vai estudar a fitoterapia e tem esse olhar na Ayurveda e tem na fitoterapia também contemporânea, é a gente sempre rotacionar a planta, né? Vão ser pouquíssimas plantas que a gente vai fazer uso prolongado, assim, muito tempo. A maioria a gente vai rotacionando, então eu vou variando os chás que eu uso, eu vou variando os temperos, eu vou variando quando eu uso na forma de pó, quando eu uso na forma manipulada, eu vou variando, né? Então, a cada 3 a 6 meses, em média, é interessante que eu rotacione, né? Porque daí, se tem alguma sobrecarga que às vezes aquela planta pode causar no nosso corpo, quando eu rotaciono, eu evito disso acontecer, né? Puxa, quanta coisa, hein, Flávia? Muito Não, obrigada, que gostoso. muita Eu coisa. adorei quando você começou falando das baleias, quando você começou falando dessa sociedade matriarcal, que eu acho que fez muito sentido essa questão de eu falar, nossa, como eu me senti bem nessa fase da minha vida de encontrar as mulheres, né? E é mais ou menos isso, não sou só eu, né? Eu estou realmente dentro da normalidade, né? Imagino que seja para todo mundo.
Sim, e é uma etapa, né, que eu falo, se tudo der certo, a gente vai passar por ela, né? Que Exato, a gente está passando por essa etapa é porque tudo deu certo até aqui, a gente conseguiu chegar até aqui. Então, vamos usufruir, né? Toda etapa vai ter suas dificuldades, mas toda etapa vai ter os seus ganhos também. E essa etapa vai trazer ganhos também. E só que vão ser ganhos que às vezes vão ser o físico, talvez a gente não vá sentir de uma forma diferente, mas ele vai permitir que a gente realmente avance no mental, no espiritual, em outras esferas aí que também, né, fazem toda a diferença. tem parte do viver. É, Alguém tem alguma pergunta específica? Senão a gente já vai agradecer a doutora Flávia. E, e o canal está sempre aberto, né? Eu acho que agora o nosso grupo pode seguir. Teve a pergunta da Manteiga Ghee, deixa eu ver. como hidratante. Para hidratante da pele. É, A ghee depende muito, porque ela seria mais para quem é pita, né? Mas nessa fase, a gente está numa fase vata da vida. Então, provavelmente aqui vão ter outros óleos que vão ser melhores para hidratação. É uma opção, mas eu penso, não sei se você concorda, Sônia, mas mas tem lá o Chata Dalta que a Cissa está colocando, o Chata Dalta que é que é aquela do o taxa ghee, o top ghee, 100 vezes. o ghee super, hiper, mega purificado, né? Então, realmente, já usei o Chata Dalta e é uma delícia mesmo para a pele, é mágico, então fica assim, né? Agora, a guia na alimentação, por exemplo, ela é maravilhosa para nutrição mesmo do tecidos, né? De dentro para fora. Então, ela dentro da alimentação, eu falaria que ela é um alimento também que a gente deveria sempre incluir, né? Sim, com Aí alguém certeza. perguntou dos olhos lacrimejando, né? É muito comum, porque é isso, é uma fase vata, vai ressecar, então resseca o olho também. Para o ressecamento de olho, a gente tem a questão da linhaça. O óleo de linhaça é muito indicado para isso, né? Que daí não seria a gente comer só a linhaça ali inteirinha, né? Seria realmente o óleo da linhaça que algumas pessoas acham ele mais amargo, mas para quem às vezes acha ele mais amargo para o preparo da comida, uma opção é fazer uma mistura dele com azeite de oliva. Né? Então pode fazer uma mistura ali que daí diminui um pouco, né? Tem gente que eu já tenho paciente que fala que não percebe essa questão de amargor nele e tem pessoas que sentem um pouco, né? E uma outra coisa é um procedimento da Ayurveda que é o Netra Basti, né? Que você faz aquela massinha e coloca, faz a piscininha de ghee, né? De ghee, é Na maravilhoso. região dos E, olhos. E e o próprio tem ghee pode ser passado, né? Mas eu falaria o Netrabaste. quem estiver aqui por perto e precisar do Netrabaste, me chama que a gente pode fazer o Ah, Netrabaste a aqui Sônia na já região. fez em mim, gente, é ótimo. E outra coisa que eu ia falar, existe um mudra que hidrata os olhos, que é a pontinha do dedão com a pontinha do dedinho. Então, este mudra, ele equilibra as águas do corpo. E realmente faz muita diferença, por exemplo, não só por conta da secura do dia a dia, por conta da secura da nossa fase, mas por conta da secura de a gente ficar muito tempo olhando no computador quando a gente está trabalhando, muita tela, na leitura. Então, ó, pontinha do dedão, pontinha do dedinho, e como esse mudra que chama já o Vardak Mudra, ele equilibra as águas do nosso corpo, ele também ajuda no equilíbrio hormonal, tá? Então fica aqui essa dica deste mudra. O óleo de linhaça seria mais na alimentação, tá? Do que a aplicação dos óleos. Ele é mais alimentação, é o de dentro para fora mesmo. Colocaram aqui. Uhum. Aí perguntaram de vinagre de maçã. O vinagre de maçã tem vários estudos que mostram por conta até de uma região, se eu não me engano, é da Itália, que tem um alto consumo de vinagre de maçã e é uma daquelas regiões mais longevas do mundo.
né? Então, ele tem uma associação realmente com longevidade, né? Então, é um alimento que a gente pode, e a gente encontra orgânico, né? É, Então, que a gente pode incluir no dia a dia, tanto na alimentação mesmo, e muita gente usa como shot matinal mesmo, né? De tomar de manhã, às vezes misturado com um pouquinho de água, com cúrcuma, gengibre, própolis, com outros aí fitoquímicos, com outros ativos. Então, ele pode ser incluído, sim, na rotina. A questão do transplante de córnea. Daí vale a pena a questão do óleo de linhaça oral, né? Poderia até tomar. Tem óleo de linhaça que a gente pode usar para alimentação e pode também tem cápsula que a gente encontra de óleo de linhaça para tomar, né? Isso não teria nenhuma restrição. Da questão do Netrabast, acho que teria que dar uma olhada, mas eu imagino que tendo tido todo o processo, cicatrização, tendo tido liberação alta mesmo do processo, eu acho que não teria nenhum problema, né, Sônia? Eu não sei. Realmente eu não sei. Mas Eu acho que eu talvez, teria que dar uma conversada com o oftalmo mesmo, né? eu acho que é uma questão específica, né? Teria que conversar realmente para ver. Eu imagino que tendo todo um processo de cicatrização, não tendo nenhuma solução de continuidade, mas é uma questão específica, então teria que ver até o porquê teve, né, que fazer esse transplante. Então é uma coisa muito para ser vista numa individualidade, inclusive com o oftalmo mesmo, né? Aí aqui perguntou de rotacionar em shot matinal, né? Todos esses fitoquímicos, né, que a gente assim comentou quando a gente fala, né, fitoquímico, mas esses fitoterápicos, né, gengibre, cúrcuma, própolis, maca peruana, a gente muitas vezes encontra a trífala em pó, chatavari em pó, brahmi em pó. Então essas próprias plantas ayurvédicas, né, a gente pode usar nesse esquema de shot, que a gente mistura em um pouquinho de água. Geralmente coloca alguma base ácida, umas gotinhas de limão, um pouco de vinagre de maçã e toma em jejum, né? E o ideal é a mesma coisa do fitoterápico, a gente rotacionar. Então, você não precisa colocar tudo isso junto todos os dias. Um dia você vai fazer com cúrcuma e gengibre, o outro dia com gengibre e própolis, o outro dia com. Então, é interessante sempre quando a gente está falando em planta em rotacionar. Lembrar que uma das coisas que mais faz bem para a nossa microbiota intestinal, se a gente for falar qual que é, né, que a principal coisa que a gente pode fazer benéfica pela nossa microbiota intestinal, pelas bactérias que moram, né, no nosso trato gastrointestinal, é a diversidade. Então, a gente tem que ter diversidade de alimentação e diversidade de fitoterápico, né? Então, acho que isso é o principal, diversidade. A gente não pode ter nada monótono. Eu estou anotando tudo aqui. Depois eu vou colocando no grupo, reforçando alguns itens para que a gente para que a gente vá assimilando, então, um pouquinho por vez. Sim. Olha lá. O coentro, né? O coentro é ótimo para a questão das ondas de calor, porque ele é É. resfriante, né? O inhame, ele tem estudos que mostram que ele tem uma ação tipo a progesterona. Então, ele seria interessante, principalmente para aquela fase da perimenopausa precoce, que a primeira coisa que começa a mudar é os níveis da progesterona. Gente, então, Flávia, muito obrigada pela sua disponibilidade, por todo esse conhecimento. E eu acho que teve um comentário aqui mais para cima da Aninha, inclusive, de que ela fala assim: eu vou olhar com outros olhos para a minha menopausa. E eu acho que isso é muito importante também, né? A gente, a partir desse olhar mais amoroso com a gente mesmo, a gente vai poder ter mais acesso e mais é, possibilidade de cuidar da gente, né? Então, existe uma frase que fala assim: quanto mais amo, mais eu conheço. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Isso vale para a gente, não é verdade? Então Sim, é isso. é uma oportunidade, né, da gente ressignificar
a nossa vida, a nossa história, e é um processo, faz parte da vida. Nós vivemos em ciclos, somos cíclicos, né? Que nem a natureza, então não tem como a gente fugir. O envelhecimento faz parte, né? Então, o que a gente tem que buscar realmente nesse processo, eu acho que é a gente viver com a maior qualidade possível, né? Então, a gente ter realmente uma vida plena, né? Acho que isso que deve ser a nossa busca, para a gente ter uma vida plena. E a saúde é fundamental para isso, né? Para a gente chegar longe e bem, podendo realmente desenvolver as nossas capacidades. E Então, fazer diferença no mundo. deixar o nosso legado. Obrigada, querida. Obrigada, queridas Gostei. todas. Um grande beijo e bom descanso para todas nós. Depois eu coloco as coisinhas no cubro para a gente ir se nutrindo durante a semana. Um Beijo, beijo. tchau, Beijo, obrigada. tchau.